Bom, primeiramente, é uma satisfação para mim reencontrá-los, assim, mesmo que na distância, né? Relembro as nossas discussões na graduação, foram muitas e muito produtivas. E o intuito da minha fala dentro desse tema colonial é tentar pensar a construção de uma certa identidade cultural brasileira no século XIX, ali logo depois, pouco depois, décadas depois da independência, principalmente na década de 70, e através do movimento que ficou conhecido como culturalismo, né, que adveio da Escola de Direito do Recife, e que tem como principal patrono o Tobias Barreto, que tentava pensar essa questão de uma construção de uma identidade cultural brasileira, longe da, da sociologia eurocêntrica, né? E principalmente longe da influência que vinha da sociologia positivista de Comte, né? Então, o Tobias Barreto se contrapõe a um movimento muito forte de influência de autores franceses na intelectualidade brasileira no século XIX, sobretudo a partir da Escola do Direito de São Paulo, né? A Escola do Direito do Recife foi fundada ao mesmo tempo que a Escola do Direito de São Paulo, por Dom Pedro II, e o Tobias Barreto ele vai se voltar, então, a autores alemães. A Alemanha também passava, no século XIX, por um dilema parecido, né? Houve a reunificação alemã, também na década de 70, aí, com Bismarck, e com essa unificação alemã, houve também essa mesma demanda que havia por aqui, de se tentar pensar, de se tentar construir uma identidade comum, né? Essa unificação que o Luiz citou aí. Então, são contextos históricos que dialogam, né? Os alemães também tentaram pensar através do conceito de culto, né, de cultura, uma contraposição à noção de civilização francesa, né? E claro que esse debate está dentro de um contexto histórico que é o neocolonialismo, a colonização da África e da Ásia, e, digamos assim, a estrutura epistêmica que respaldava essa colonização, né? Porque do ponto de vista europeu não era necessariamente uma colonização, mas um processo civilizatório, né? Então, essa noção de uma civilização como sendo única, né? Uma civilização como uma contraposição ao barbarismo, ao bárbaro, né? Então, daí surge a necessidade de se pensar contextos culturais específicos que estejam longe dessa lógica entre civilização e barbárie, né? E aqui no Brasil, o Tobias Barreto, então, ele vai ler por conta própria autores alemães, né? Ele aprende alemão sozinho e ele vai entrar em contato, sobretudo, com o neocantismo, que tinha ressurgido na Alemanha, né? Através do lema Zurück zu Kant, né? Uma volta ao Kant. E essa contraposição ao idealismo de Hegel através de uma volta aos pressupostos kantianos, sobretudo na relação, na contraposição a um certo determinismo, né? Então, o Tobias Barreto ele vai absorver essa literatura alemã e vai, a partir disso, se contrapor uma visão que foi muito forte no Brasil, sobretudo no final do século XIX e no início do século XX, que era tentar pensar essa identidade brasileira através de pressupostos naturais. Então, isso fica muito claro quando você pega, por exemplo, a obra do Euclides da Cunha, que era um positivista, e a obra Os Sertões, onde ele divide a obra em 3 capítulos, né? E o primeiro capítulo é A Terra, onde ele vai tentar demonstrar ali as características geográficas dali do sertão da Bahia, onde ocorreu o conflito de Canudos. Depois vai ter um capítulo chamado O Homem, onde ele vai tentar demonstrar as características raciais mesmo, né? Ele vai ter até algumas posturas racistas. E só por fim ele vai ter um capítulo chamado A Luta, onde ele vai falar propriamente dito dos eventos históricos
que condicionaram aquele conflito, né? Então, isso segue a cartilha positivista, que era tentar explicar uma identidade cultural a partir desses 3 pilares. Primeiro era o ambiente, a geografia. O segundo era a raça. E o terceiro era um ambiente histórico. Então, digamos assim, 2/3 da análise sociológica sobre determinada cultura vinha de aspectos naturais, né? Aspectos geográficos e aspectos raciais. Então, o Tobias Barreto, tentando pensar uma identidade brasileira que não fosse contaminado por esses pressupostos raciais, né, que vai dar origem no Spencer, né, no que viria a ser denominado depois de darwinismo social, ele funda esse movimento que depois será conhecido como culturalismo, em tentar pensar aquilo que nos é próprio, sem levar em conta análises deterministas, né? Sobretudo através do determinismo natural. Então, esse movimento vai ter muitos ecos, sobretudo no século XX, o regionalismo da década de 20, o próprio Gilberto Freire vai ser influenciado, né? O Gilberto Freire vai tentar pensar então que seria uma sociologia mista, porque o Tobias Barreto critica bastante a sociologia positivista de Comte, não apenas por ela ser eurocêntrica, mas pelo próprio pressuposto da cientificidade das ciências sociais, né? E como por trás dessa tentativa de cientificizar as relações sociais está uma tentativa de civilização. Então, o Gilberto Freire vai tentar pensar o que ele denomina de uma sociologia mista, que seria uma mistura aí entre aspectos culturais e aspectos naturais, embora os aspectos culturais sejam preponderantes. Também na antropologia, vamos ter aí o Câmara Cascudo, né, que vai tentar pensar, também estudou na Escola do Direito do Recife, também foi influenciado por esse debate. Já na década de 30, 40, 50, ele vai tentar pensar que ele chama de aculturação, né? Ele vai ser contra também essas determinantes naturais sobre essa construção de uma identidade. E esse debate também vai chegar na Semana de Arte Moderna, em 22. Não podemos desconsiderar que quem abriu a Semana de Arte Moderna em 22 foi Graça Aranha, que foi um aluno de Tobias Barreto, né? E a apresentação dele chama-se A Arte Moderna. E isso vai influenciar, uma apresentação que tem forte influência de Nietzsche, né, entre outros autores alemães, apresentados por Tobias Barreto. Isso vai influenciar o que viria a ser o modernismo, né, o próprio movimento antropófago, né, que tenta lidar com essa questão da identidade a partir de uma alteridade, né, de tentar pensar o que seria o que nos é próprio a partir da relação com o outro, né? Então, seria uma relação com o outro nem de sujeição e nem de dominação, mas seria uma apropriação criativa do outro, né? Apropriar-se criativamente do outro. Então, digamos assim, essa vertente modernista também vai ter ecos em movimentos de décadas posteriores, né? Como o tropicalismo, por exemplo, né? Havia essa tensão também entre essa relação da identidade e alteridade. Havia, por exemplo, uma tensão entre a bossa nova, né, e o tropicalismo, porque a bossa nova utilizava instrumentos nacionais, né, e o tropicalismo usava a guitarra, né, então usava a guitarra de um modo diferente, né, uma apropriação dessa influência musical que vinha da indústria cultural americana, sobretudo, sendo que de um modo próprio, né? Isso também está dentro dessa vertente antropofágica. Isso vai ter ecos também no movimento Mangue Beat, também, com Chico Sainz, né? Também havia uma tensão ali com o movimento armorial do Ariano Suassuna, né? Que tentava também pensar, digamos assim, essa identidade cultural brasileira de um termo mais purista, digamos assim, né? E também criticava o movimento Mangue Beat, até pelas próprias expressões, né? Mangue Beat, e expressões não portuguesas, digamos assim, havia uma tensão com Ariano Suassuna em relação a isso, né? Mas a metáfora do Chico Sainz, da antena parabólica, que é algo que está preso na Terra
mais aberto ao que vem de fora, né, captando o que vem de fora, também é uma metáfora que dialoga com esse movimento antropofágico, que tem as suas raízes aí na escola do Recife do Tobias Barreto, né? E o que eu acho que esse debate vai culminar hoje, né, no século XX, atualmente, é com uma espécie de volta a algumas questões que foram colocadas lá atrás pelo Tobias Barreto, né? Após esse chamado giro decolonial, né? Essa tentativa de tentar pensar, para além das estruturas epistêmicas eurocêntricas, também era algo que estava presente ali originalmente na escola do Recife, nesse debate inicial, antes do modernismo, né? E antes dos movimentos que vieram depois. Com uma diferença, que no Tobias Barreto, exatamente para ele se contrapor a esse positivismo que exaltava o caráter natural, né? Até pela valorização das ciências naturais que havia na época, há digamos assim, há um combate contra a natureza, né? Então, o culturalismo para Tobias Barreto, a cultura de modo geral, era uma seleção antinatural, né? Não era uma seleção natural, como o darwinismo pregava, mas era uma seleção antinatural, ou seja, era um movimento de ir contra a natureza. E essa questão vai ser relida, né, criticamente, sobretudo através de autores que o Luiz citou, né, o Eduardo Vieira de Castro, mas também o Davi Copenau, que vão tentar pensar essa relação com a natureza de um outro modo, né, uma valorização da natureza que não estava presente aí nesse movimento inicial proposto pela Escola do Direito do Recife. Então, acho que é isso. Acho que a gente podia dialogar mais sobre isso depois, né, que a Alice apresentar.